Deu certo? Ok, a Brenda está gravando também. Então, tá bom. Então, boa tarde a todos. Então, o meu doutorado foi com o professor Kovaleski, que foi meu orientador, e o professor Rui Yoshino foi o meu co-orientador. Então, eu trabalhei com a transferência de tecnologia juntamente com a indústria 4.0. Então, o título era Modelo de Maturidade para determinar a influência da transferência de tecnologia na indústria 4.0. Então, a indústria 4.0 ela é um tema que está em alta, que todos sabem tanto que é importante para as organizações, né, nos dias de hoje. Então, ela tem um enorme potencial em suas áreas. Então, a sua implementação ela gera impactos em toda a cadeia de valor, melhorando os processos de produção e engenharia, melhorando a qualidade dos produtos e serviços, otimizando o relacionamento entre clientes e organizações, trazendo novas oportunidades de negócios e benefícios econômicos, alterando os requisitos de educação e transformando o ambiente de trabalho atual. Porém, isso aqui, para que esse conceito de indústria 4.0 ele seja aplicado nas organizações, surgem abordagens de processos, operações e atividades da área de transferência de tecnologia que devem ser analisadas. Então, fazendo a minha pesquisa, eu relatei que poucos foram os trabalhos na literatura que relacionavam a transferência de tecnologia com a indústria 4.0. Então, os trabalhos existentes eles apresentavam que havia um impacto entre esses dois fatores, porém, encontrei a lacuna que nenhum deles apresentava qual que realmente era a influência que existia entre esses fatores e como que ela podia ser analisada. E, além disso, também a gente verificou que não tinha nenhum modelo ou um framework que realizasse essa análise. Então, diante dessa questão, que nós chegamos à seguinte pergunta, que foi como determinar a influência da transferência de tecnologia na maturidade da indústria 4.0. A partir disso, o objetivo geral da pesquisa foi desenvolver um modelo de maturidade da indústria 4.0, onde a transferência de tecnologia influencia seu nível de maturidade a fim de facilitar a sua implementação. Então, como objetivos específicos, foram, o primeiro deles foi elaborar um framework conceitual da influência entre transferência de tecnologia e indústria 4.0. O segundo foi determinar os componentes e dimensões da transferência de tecnologia em indústria 4.0. Terceiro, aplicar o modelo proposto. Daí, analisar quais são as dimensões da indústria 4.0 e a transferência de tecnologia que mais influenciam as outras e sofrem influências. E, por fim, desenvolver um diagnóstico de maturidade de transferência de tecnologia em indústria 4.0 para as empresas entrevistadas. Então, esses foram os objetivos da pesquisa. Como justificativa desse trabalho, a gente veio que, pelo conceito de indústria 4.0 estar presente em empresas e academias, porém, as suas características elas ainda precisam ser implementadas nas organizações. Para adotar essas novas tecnologias, é necessário um processo evolutivo. Dessa forma, para a organização conseguir adotar essas novas tecnologias, ela necessita de mecanismos de transferência de tecnologia. E durante a revisão sistemática de literatura, a gente utilizou a método Ordinatio, então percebeu-se que poucos artigos apresentavam a correlação entre transferência de tecnologia e indústria 4.0. E ainda, revela-se uma ausência na literatura de qualquer estudo que apresente um modelo de maturidade abordando a influência desses dois fatores. E foi aí que a gente chegou, né, que na literatura não tinha nada disso que a gente estava pesquisando. Então, eu fiz aquela busca, primeiramente, só com indústria 4.0, daí só com transferência de tecnologia e com influência. Da mesma maneira, eu fiz para a indústria 4.0, transferência de tecnologia e modelo de maturidade. E foi unindo elas de duas em duas e de três em três. Eu fiz 2 blocos separados, que daí eu acabei encontrando aqui três trabalhos de indústria 4.0, transferência de tecnologia e influência, mas que não aparecia, mas depois a gente foi ver, não tinha nada a ver com o que a gente estava
trabalhando. Da mesma maneira que indústria 4.0, transferência de tecnologia e modelo de maturidade. Que encontramos mas também fugia um pouco do perfil do nosso estudo. E juntando esses dois grupos, a gente chegou no total de 0. Então, que é aqui que a gente viu o ineditismo do trabalho que a gente estava fazendo. Então, a originalidade dele foi o desenvolvimento de um modelo onde é possível mensurar o nível de maturidade para avaliar o estágio atual da indústria 4.0 da organização, baseando-se na transferência de tecnologia e nos conceitos e tecnologias 4.0. Então, com isso, é possível encontrar as medidas que podem levá-las a um estágio de maturidade mais alto. Com esse modelo, é possível analisar qual é a influência que existe entre a indústria 4.0 e transferência de tecnologia. E essa pesquisa ela teve originalidade pelos seguintes fatos, né? A abordagem de todos os componentes da indústria 4.0 e transferência de tecnologia no modelo, a elaboração de um framework conceitual inédito que identifica a influência entre esses fatores, a abordagem da influência entre a indústria 4.0 e transferência de tecnologia em um modelo de maturidade, e a utilização do método de Mattel para determinar os pesos das dimensões do modelo. Então, fatores esses que a gente não identificou em nenhum dos outros trabalhos. Então, daí eu apresentei a relevância para a área acadêmica, que foi um modelo para preencher a lacuna encontrada, para a área empresarial, pelo fato desse modelo poder ser aplicado nas empresas, né? E daí eu venho com o meu referencial teórico. Então, primeiramente, no referencial teórico, eu falo sobre a indústria 4.0, falo sobre a contextualização, os termos utilizados, a caracterização da indústria 4.0, a integração de processos, os building blocks, que é tudo o que forma a indústria 4.0, e, por fim, os impactos e barreiras. Depois, eu venho com a transferência de tecnologia. Então, apresento sobre as definições da transferência de tecnologia e conhecimento, o processo da transferência de tecnologia, a interação universidade-indústria, os canais e mecanismos de transferência de tecnologia e finalizo com as barreiras da transferência de tecnologia. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá bom? Qualquer coisa que não entendam, podem perguntar. Posteriormente, eu abordei sobre os modelos de maturidade. Então, eu fiz assim, a gente separou todos os modelos de maturidade de indústria 4.0 que foram encontrados na literatura, foram, não lembro agora de cabeça quantos que eu encontrei, depois eu dou uma olhadinha e passo para vocês, mas foi uma quantidade grandinha até aqui, e pela método, eu selecionei os 10 mais importantes, e daí desses 10 eu fiz um resumo, não resumo, né? Tratei assim dos pontos mais importantes, expliquei como que funcionava cada um, que ponto que eles abordavam da indústria 4.0, né? Fiz desses 10. Dos modelos de maturidade e de transferência de tecnologia, foram poucos encontrados na literatura. Então, eu peguei esses 5 que eu encontrei e fiz também da mesma maneira que eu fiz para os modelos de maturidade da indústria 4.0. E, por fim, eu fiz uma análise de todos esses modelos que eu selecionei como os mais importantes. Eu fiz análise para ver quantas dimensões que eles apresentavam, os níveis que eles apresentavam, qual era o foco deles, o que faltava, Então, eu fiz uma tabela bem preenchidinha, assim, bem com tudo o que tinha em cada um deles para eu fazer uma análise comparativa, para posteriormente eu fazer o meu modelo. E para finalizar o meu referencial teórico, foi a transferência de tecnologia na indústria 4.0. Então, eu abordei sobre todos os pontos que unem esses dois fatores, que são fábricas de ensino, integração homem-máquina, universidade e indústria, a transferência de tecnologia para a implementação de tecnologias 4.0, a transferência de conhecimento na indústria 4.0, a transferência de tecnologia no cenário industrial 4.0, a inovação em indústria 4.0, e finalizei com os trabalhos anteriores. Então, esses trabalhos anteriores aqui foram todos os trabalhos que selecionei pela Método, que abordavam sobre transferência de tecnologia e indústria 4.0. Então, aqui foi exatamente onde eu pude verificar qual que era a lacuna que eu encontrei, que foi preenchida pelo meu trabalho. Eu peguei todos esses trabalhos e eu vi sobre o que falava, qual era o foco, e eu vi que cada um tinha um foco diferente, que foi
foram, né, nessas 7 áreas que eu abordei aqui anteriormente, e o que faltava para cada um deles. Então, daí eu fiz um esqueminha deles. E a partir disso, de todo esse referencial e todos esses artigos que eu li sobre esses 2 temas, que eu desenvolvi o meu framework conceitual, que é da influência de transferência de tecnologia na indústria 4.0. Como é que esse framework ele funciona? Então, ele diz basicamente que a transferência de tecnologia com os conceitos e tecnologias 4.0, abordando nessas 5 etapas aqui, nessas 5 dimensões, pessoas, processos, tecnologia, estratégia de organização e integração, formam a indústria 4.0. Então, assim, a indústria 4.0, ela não é somente, a gente tem os conceitos, a gente tem as tecnologias, mas você precisa saber utilizá-las. E é aí que entra a transferência de tecnologia. Como que eu vou utilizar toda essa teoria que eu conheço, todo esse maquinário, tudo isso, como que vai ser feito? Aí entra a transferência de tecnologia e é aí que a gente consegue ter uma indústria 4.0 efetiva. E ela aborda nessas 5 dimensões, que seriam tudo que é referente à transferência de tecnologia e tudo que é referente aos conceitos 4.0, a gente consegue enquadrar nessas 5 dimensões que a gente separou, que são pessoas, processos, tecnologia, estratégia de organização e integração. Depois de toda essa parte teórica, eu apresentei os procedimentos metodológicos. Então, ele foi dividido em 2 partes. Primeiro, a revisão bibliográfica sistematizada e depois a elaboração do modelo de maturidade. Então, eu utilizei a método Ordinatio, que ela é composta por 9 etapas, e vou só mostrar aqui rapidamente como que eu fiz esse processo, e se alguém tiver alguma dúvida, a gente volta depois. Então, primeiro, a determinação da intenção da pesquisa, que foi a transferência com a indústria 4.0, a pesquisa exploratória preliminar da palavra-chave, então eu utilizei as bases Scopus, Science Directing e Web of Science, e com as duas palavras-chave. Aqui, para a definição e combinação das palavras-chave, eu separei a minha pesquisa em 8 grupos. Porque eu precisava abordar vários grupos e várias temáticas de maneira diferente, então aqui daí vocês vão ver como que eu separei isso aqui. Então eu fiz assim. Então, tanto para a indústria 4.0 como para a transferência de tecnologia, não podia somente utilizar essa palavra-chave, porque ela tem variantes. Então eu utilizei todas essas variantes aqui da indústria 4.0, e se eu colocasse só elas sozinha, eu tinha uma quantidade infinita de artigos que eu não ia dar conta e talvez ia passar alguma coisa importante batida. Então, como estratégia, a gente utilizou adicionar nessas palavras-chave literatura, revisão de literatura. Então, a gente utilizou Literature Review e State of the Art, junto com cada uma dessas variantes. Então, foram 20 combinações para eu ter tudo que eu precisava referente à indústria 4.0. Da mesma maneira, eu fiz para transferência de tecnologia. Então, utilizei essa estratégia junto com transferência de tecnologia, transferência de conhecimento e transferência de tecnologia e conhecimento. Então, foram 6 combinações para eu ter tudo o que eu precisava saber para eu conseguir formar o meu trabalho, né, na parte de transferência de tecnologia. Porque daí, tendo pelas revisões, significava que eu já estava assim, ali para mim já o que tinha de mais importante, né, na literatura. No grupo 3, eu peguei as variantes de indústria 4.0 junto com o modelo de maturidade, que foi, né, aqueles que eu apresentei anteriormente. Daí no grupo 4, todas as variantes de transferência de tecnologia junto com o modelo de maturidade. O grupo 5, aí que eu uni as minhas 2 variantes, né? A variante de indústria 4.0 junto com as variantes de transferência de tecnologia. Daí no meu grupo 6, as variantes de indústria 4.0 com transferência de tecnologia e com modelo de maturidade. O meu grupo 7, variantes de indústria 4.0 com transferência de tecnologia e com influência. E por fim, as variantes da indústria 4.0 com transferência de tecnologia, modelos de maturidade e influência. Foram 30 combinações. Que foi o que eu apresentei para vocês lá na frente, que tinham aqueles círculos lá dos grupos da minha pesquisa, que totalizou 0.
Então, aqui, rapidamente, só para mostrar como que eu fiz. Então, aqui separei os grupos, o que eu encontrei em cada base, e daí eu fui excluindo, né, as senhas duplicatas, os artigos relevantes. Então, aqui, né, fiz toda a etapa da método, e no final foram 314 artigos selecionados que eu fiquei. Então, eu já tinha ele separado por grupo, o que facilitava para mim na hora do desenvolvimento da minha pesquisa. Então, eu já tinha o meu grupo 1, que era referente à indústria 4.0, 2, transferência de tecnologia, 3, modelos da indústria 4.0, 4, modelos de transferência, o 5, indústria com transferência, o 6, e assim por diante, né? E aqui que a gente totalizou o 0. E daí aqui, né, como que foi feito, que daí esses que foram lidos na íntegra. Então, aqui eu fechei essa etapa da revisão bibliográfica sistematizada. E na próxima etapa, eu apresentei como que foi feita a elaboração do meu modelo de maturidade. Então, essa parte foram feitas em 6 etapas. Então, o que foi primeiro? Foi caracterizar os níveis de maturidade do modelo. Então, quantos níveis que eu ia ter? Segunda etapa, quantas dimensões que seriam viáveis eu colocar no meu modelo? A terceira, identificar os componentes da indústria 4.0 e da transferência de tecnologia. Então, todos os componentes, tudo o que caracteriza uma transferência de tecnologia em uma indústria 4.0, de acordo com a literatura. Depois foi feita a proposição do instrumento de pesquisa. Na quinta etapa, foi feita a base matemática do modelo. Foi seguido de acordo com a lógica de Mattel. E, no fim, a construção da estrutura do modelo. É que só para facilitar eu comecei a chamar os tecnologias e conceitos 4.0 de Building Blocks 4.0, por uma questão mesmo de facilitar explicar como que funciona. Então, aqui na minha etapa 1, a caracterização dos níveis de maturidade. Então, de acordo com tudo que eu analisei dos outros modelos, foi definido que nesse modelo apresentado, a gente teria 4 níveis de maturidade. Então, é do nível 1 até o nível 4. Na etapa 2, foi a caracterização das dimensões. Então, as minhas dimensões são aquelas 5 dimensões que eu apresentei no meu framework conceitual, que são pessoas, processo, tecnologia, estratégia de organização e integração. Dessas dimensões, eu subdividi elas aqui em subdimensões. Então, seriam as dimensões de transferência de tecnologia e dimensões de Building Blocks 4.0. Então, aqui para pessoas, eu teria seria dividido em recursos humanos, interface homem-máquina. Para processo de transferência de tecnologia e o processo de indústria 4.0. Na tecnologia, a disseminação do conhecimento e tecnologias 4.0. Para estratégia e organização, a cultura organizacional e modelos de negócio. Integração seriam os modos de transferência de tecnologia e integração de sistemas. Então, ao todo, na verdade, eu teria 10 dimensões, né? São 5 dimensões e 10 subdimensões que eu teria no meu modelo. A etapa 3 foi a identificação dos componentes da indústria 4.0 e transferência de tecnologia. Então, aqui, de acordo com a minha revisão de literatura, eu coloquei aqui tudo que identifica, que caracteriza uma indústria 4.0 e o que caracteriza a transferência de tecnologia. Eu adotei eles como os componentes necessários para você ter uma indústria 4.0 e ter uma transferência de tecnologia. A etapa 4 foi a proposição do instrumento de pesquisa. Então, nessa pesquisa, foram criados 2 questionários para 2 etapas diferentes. Então, o primeiro questionário foram questões referentes à influência que cada dimensão apresenta uma sobre a outra. Então, foi a parte da influência mesmo. Então, foi analisado qual é a influência que a dimensão Y tem da dimensão X. Quais dimensões? Essas 5 aqui. Então, aqui, nessas 10 no caso, o tanto que cada uma dessas dimensões influencia uma a outra. O questionário 2 foram questões referentes a todos os componentes selecionados. Então, foram esses componentes aqui que eu selecionei. Foram 60 perguntas, sendo 30 para cada fator, categorizados nas 10 dimensões. Então, foram perguntas específicas para ver se as empresas tinham esses componentes ou não. Daí, na etapa 5, que foi a construção da base matemática para o modelo. Então, essa etapa foi subdividida em 2 partes, a parte 1 e a parte 2. Na parte 1, teve como objetivo analisar quais dimensões influenciam as demais.
e atribuir pesos às dimensões. E já na parte 2, foi analisar o nível de maturidade de cada dimensão e de cada um dos fatores. Então, aqui na primeira parte, aqui eu tenho a transferência de tecnologia e os building blocks 4.0. E aqui estão aquelas minhas 5 dimensões que eu apresentei: recursos humanos, processo, transferência de tecnologia e assim por diante, né? Aqueles 5 de cada um, né? 10 no total. Então, nessa etapa, eu tinha o objetivo de ver assim, que cada um influencia um ao outro. Então, quanto que cada um influencia? Qual que tem um peso mais significativo? Então, essa foi a primeira etapa. Então, foi ver a influência entre essas dimensões, foi feita através do questionário 1 e utilizado o método de Mattel. Já na segunda parte, foi utilizado, já eu tendo feito a primeira parte, foi utilizado o questionário 2, e daí para cada uma das dimensões foi atribuído um peso, que foi originário através do método de Mattel, e com relação ao seu impacto total no conjunto de dimensões. E daí, através dessas equações, eu consegui a maturidade de cada uma das dimensões. E a soma de todas as maturidades das dimensões resultou na maturidade de cada um dos fatores em cada empresa. Então, já vou mostrar como que ficou, daí vocês entendem melhor. E, por fim, a etapa 6 foi a construção da estrutura do modelo de maturidade Indústria 4.0 e transferência de tecnologia. Faltou aqui, ó. Então, esse foi o modelo que a gente criou, a estrutura do modelo. Então, como que ele funciona? Então, através de todos os questionários e das equações feitas, vai ser atribuído para cada uma das empresas onde elas estarão, qual o nível delas de Building Blocks 4.0 e de transferência de tecnologia. Com isso, elas terão o seu nível de Indústria 4.0 aqui, nesse quadrante. Então, é aqui que a gente vai verificar como que elas estão. Então, se é nível 1 de Building Blocks 4.0, mas em transferência de tecnologia ela já está no nível 2, ou terá um nível 2 Indústria 4.0. Aqui, o nível 4, tanto de Building Blocks 4.0 como de transferência de tecnologia, a gente adotou como 12 sendo, que é o padrão máximo, que esse número significava que a empresa ela tinha 100% dos componentes que a gente atribuiu. Então, aqui ela teria 100% e 100%, ela estaria aqui no nível ideal, né, de Indústria 4.0, com a melhoria contínua. Então, isso sempre sendo necessário a atualização, sempre sendo necessário uma melhoria contínua. Então, basicamente, né, o esquema do modelo seria esse. Aqui, mostrar como que foi aplicado esse modelo. Então, a gente aplicou da seguinte maneira. O questionário 1, que era aquele que eu tratava das influências entre as dimensões, foi decidido que a gente ia aplicar em órgãos, assim, 2 do governo, 2 de indústria e 2 de universidade, que forma o triângulo de sábado, né, que é da transferência de tecnologia. Então, foram escolhidos 2 membros representativos do governo, 2 de indústrias diferentes e 2 de universidade. Porque isso significa que daí a gente tem uma visão de todas as partes. Quem está de fora da indústria, mas é do governo, quem está do lado da universidade, quem é do lado da indústria, como a gente tinha questões que falavam, né, de transferência de tecnologia ou de indústria 4.0, a gente precisava de uma visão bem ampla, né, nessa etapa. E daí no questionário 2, foram 7 empresas aqui da região que a gente entrevistou, de diferentes segmentos industriais, né? Então, a gente denominou elas como empresas de A até a empresa G, e o segmento industrial delas, todas em um segmento diferente. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia de como que ficou, na primeira parte, que foi esse questionário aplicado aqui, a gente conseguiu isso aqui como resposta, após aplicado o método de Mattel. Então, aqui foram as respostas que a gente obteve, já vou mostrar como que isso vai originar, o que isso significa, né? Quais dimensões que influenciam umas às outras e quais que são influenciadas. Aqui aplicado. Então, aqui a gente tem, né, de acordo com o método de Mattel, quais que são tem um peso maior, né, nesse grupo total. E na segunda parte,
Após a gente ter o peso, a gente utilizou esse daqui como o peso para a segunda parte. Então, o peso desse modelo foi de acordo com o método de Mattel. E após todas aquelas equações que eu apresentei para vocês anteriormente e com a aplicação do questionário, a gente chegou a essa maturidade de cada fator. Então, por exemplo, na empresa A, para transferência de tecnologia, tem um fator de maturidade de 7,2. E para Building Blocks 4.0, de 5,6. E assim a gente foi feito sucessivamente para cada uma das empresas. Então, aqui a gente tem a maturidade de cada dimensão, que daí a gente pode analisar, e a maturidade, né, do fator como um todo. Então, aqui a gente fez para todas as empresas. Então, aqui os resultados que a gente conseguiu. Então, de acordo com a primeira parte, né, que foi quando a gente aplicou o primeiro questionário, feito o método de Mattel, a gente chegou a esse resultado, que significa a influência das dimensões. Então, quanto que uma dimensão influencia as outras? Quanto que uma dimensão ela é influenciada? Qual que ela tem um impacto maior em todas as outras dimensões? Então, a gente chegou nesse resultado, que significa o quê? Todas essas dimensões que estão acima, aqui, né, acima no gráfico, elas são dimensões influenciadoras. Então, elas influenciam as demais. Elas influenciam essas daqui. E essas daqui são influenciadas por elas. Quanto mais à direita do gráfico, tá? Significa o quê? Por exemplo, o RH, ele tem um papel que ele acaba influenciando as demais. Ele tem um papel importante, ele puxa as demais, certo? Então, quanto mais para a direita, mais importante ele está sendo direcionado às outras dimensões, certo? Então, é dessa maneira que a gente lê esse gráfico aqui, que a gente chegou a esse resultado. Então, aqui, as dimensões influenciadoras foram cultura organizacional, modelos de negócios, recursos humanos e disseminação do conhecimento. E as dimensões influenciadas, modos de transferência de tecnologia, interface homem-máquina, processos de indústria 4.0, tecnologias 4.0, processo de transferência de conhecimento e integração de sistemas. Então, o que a gente vê aqui dessa parte? Que essas dimensões foram dimensões de transferência de tecnologia. Então, a gente chega à conclusão que a transferência de tecnologia, ela influencia a indústria 4.0. Então, é ela que puxa, né? Ela que a gente precisa melhorar a nossa transferência de tecnologia para sucessivamente a gente melhorar a indústria 4.0 na organização. Então, não adianta a gente só tentar melhorar a indústria 4.0 sem ter, né, essa transferência de tecnologia. Daí, com isso, a gente vai conseguir ver... com isso daqui, mais para frente, vou mostrar para vocês como que foi feito o diagnóstico de cada uma das empresas, que é uma etapa bem importante da pesquisa. E aqui que a gente fez, né? A gente pegou todas essas dimensões e foi puxando para vendo qual que influencia cada uma. Então, por exemplo, recursos humanos influencia o processo de transferência de tecnologia, que sucessivamente influencia a integração de sistemas e os modos de transferência de tecnologia. Então, de acordo com os resultados que a gente obteve, a gente conseguiu fazer todo esse esquema, né, de qual dimensão que influencia cada uma. E depois, a gente tendo isso aplicado, essa primeira parte, a gente aplicou o questionário 2 nas empresas, e após toda, né, os dados matemáticos, a gente aplicou elas aqui no gráfico. Então, a gente pode ver a colocação delas aqui no nosso modelo, e com isso a gente já conseguiu ver que realmente o nosso framework conceitual é válido, porque as respostas, elas ficaram aqui nesses quadrantes. Isso significa o quê? Que realmente um influencia o outro. Se a gente tivesse encontrado um resultado mais disperso, mais assim, aqui no quadrante 3, né, no quadrante 7, a gente não ia ver que não influencia tanto um ao outro. Mas como a gente encontrou essa resposta, a gente vê que realmente os Building Blocks 4.0 e a transferência de tecnologia, um influenciam o outro. Então, quanto mais altos os Building Blocks 4.0, mais alto o nível de transferência de tecnologia de uma organização. Né? Então, aí a gente pode comprovar o esquema teórico que a gente fez e aplicando, né,
com a aplicação desse modelo. Após isso, a gente foi feito um diagnóstico. Então, para cada uma das empresas que a gente entrevistou, foi feito um diagnóstico para elas e foi devolvido, foi feita uma devolutiva, até para saberem como que elas estavam e como que poderia ser feito para elas avançarem na indústria 4.0. Então, para cada uma delas, a gente fez esse diagnóstico, com base tudo naquelas dimensões influenciadas e influenciadoras. Então, a gente via, se precisa, já vou mostrar para frente, mas se precisa melhorar tal aspecto, qual que puxa ela? Qual que influencia esse aspecto? Não é mais fácil então, a gente começar por essa? Então, foi feito toda essa parte para cada uma das empresas, né, para fazer um plano de ações para as empresas. E sempre a gente adotou como esse sendo o caminho ideal até chegar na melhoria contínua. Então, sempre a gente priorizar a transferência de tecnologia para, assim por diante, a gente adotar, né, os Building Blocks 4.0. Então, vem a transferência e depois os Building Blocks. Em que não adianta a gente tentar colocar na frente os Building Blocks para depois a gente colocar a transferência de tecnologia. Não, primeiro a gente precisa melhorar a transferência de tecnologia na organização, para daí puxar os Building Blocks, porque uma coisa influencia a outra, né? Então, aqui eu mostrar rapidamente para vocês como que ficou os resultados em cada uma das empresas. Né, que a gente tinha aqui, por exemplo, a empresa A, recursos humanos, em que nível que ficou cada uma das dimensões. A empresa A ela ficou no nível 5, que significa um nível aceitável. Né? A empresa B no nível 1, que era um nível crítico. Então, olha aqui como que ficou os resultados da empresa. E aqui, ó, integração de sistemas, que era o mais baixo dela. A gente vê que, né, é de Building Blocks 4.0. E quais que são as dimensões que influenciam a integração de sistemas. Então, a gente precisa melhorar o nível da integração de sistema que está muito baixo. São exatamente essas 4 dimensões que influenciam a integração de sistemas, que a gente viu anteriormente. Né? Então, a gente precisa melhorar recursos humanos, melhorando esses, automaticamente a gente também já vai conseguir melhorar a integração de sistemas. Aqui, da mesma maneira, o processo da indústria 4.0, modelos de negócio que estão, né, bem baixos. Quais que são? Aonde que a gente precisa atuar para melhorar? E aqui uma outra parte importante que a gente vê nesses resultados, a gente vê que as empresas que estavam em níveis melhores, elas tinham o nível de transferência de tecnologia mais alto. Então, se a empresa já dava algo zerado, algo muito baixo, muito crítico, na transferência de tecnologia, né, como aqui, ó, cultura organizacional, né, que ficou bem baixo, né, disseminação do conhecimento, recursos humanos, automaticamente ela caía para o nível crítico, porque ela não consegue daí puxar para os building blocks. Aqui, empresa C, da mesma maneira, empresa D. Então, isso a gente foi fazendo para cada uma das empresas, para ver como que podia, né, alavancar esses 2 fatores para ter uma indústria 4.0 melhor. Aqui, na empresa E, essa é importante citar, que foi a empresa que a gente teve o melhor nível da indústria 4.0. Então, olha que interessante. Aqui, ela teve os níveis mais altos de maturidade foram cultura organizacional e modelo de negócios. E esses 2 itens são 2 dimensões que são influenciadoras. Então, aqui que a gente vê como que realmente funciona esse nosso esquema. Porque são dimensões influenciadoras e elas mesmas estão deixando ela num nível maior. Então, se a gente puxar mesmo essas dimensões influenciadoras, automaticamente a gente vai estar melhorando as demais. E essa acontece bem isso. As mais altas dela são dimensões influenciadoras. E a gente pode ver, né, que todas as demais já estão no nível 2, já estão no nível bom. Né? O que a gente vê aqui, ó, por exemplo, a empresa F, que está no nível bem crítico. Olha aqui, ó, dimensões influenciadoras estão bem baixas, estão no nível 1. Então, é aí que a gente vê como que funciona mesmo. Que a gente melhorando essas dimensões, a gente melhora as demais. E aqui, como considerações finais, então, as respostas dos objetivos específicos traçados para esse modelo remetem ao alcance do objetivo geral, a construção do modelo de maturidade, indústria 4.0 e transferência de tecnologia,
possibilitou confirmar que a transferência de tecnologia influencia a indústria 4.0 e vice-versa. O posicionamento das empresas no modelo permitiu comprovar o framework conceitual desenvolvido nesse estudo, onde explana que existe uma influência mútua entre transferência de tecnologia e indústria 4.0, e ainda que a transferência de tecnologia ela atua como um fator estratégico para a evolutiva implementação dos conceitos e tecnologias 4.0 nas organizações. O processo de evolução da indústria 4.0 e da transferência de tecnologia deve ser contínuo e simultâneo, pois ambas possuem uma mútua relação de influência. Então, essa foi a minha tese. Se alguém tem alguma dúvida, fiquem à vontade. Pode falar. Pode falar só. Oi, boa tarde. Parabéns aí, Marcela. Achei bem interessante o seu trabalho. Mostra que teve uma análise assim metodológica muito bacana, bem estruturado, né? E eu acho que esse é o caminho para o sucesso aí na construção de uma tese como essa. Mas eu fiquei com algumas dúvidas ali. Ó. Primeiro, você faz... Eu vou começar de trás para frente ali. Claro. Você não apresentou para a gente aqui, naquele diagrama, onde se faz a relação entre transferência de tecnologia e aqueles building blocks lá, a questão dos níveis. Você chama os níveis lá na pesquisa. Então, você fala lá em nível alerta, crítico e mais um. Uhum. Como é que você separou como é que tá isso aí? Então, eu fiz, como eu mostrei para vocês, eu fiz lá na revisão já, eu categorizei todos os modelos encontrados na literatura, tanto de transferência de tecnologia como de indústria 4.0. E eu fiz uma tabela daí para dividir eles. Então, eu já vi ali, eu fiz uma análise de como que na literatura era tratado. Então, se tinha 3 níveis, 2 níveis. Então, daí, a partir daí, a gente fez uma discussão, né, com o professor para ver como que na nossa pesquisa ia ficar uma quantidade aceitável. Porque ainda a gente daí entra nessa questão que eu separei 4 níveis, né? Então, foram 4 níveis que eu separei para cada um desses fatores, mas depois, no total, acabo ficando com 9, né? Então, se eu colocasse 2 níveis, seria muito pouco, inviável, 3 também. Então, se eu colocasse 5 níveis, já ia ficar um modelo muito grande, já ia ficar muito complexo da gente... O que eu achei falta, assim, na minha visão, é que dentro daquele mapa ali que se mostra, aquele diagrama, né?